Boa noite. Cumprimento a todos capazes, Senhor. Vamos orar? Papai, querido Deus, louvado seja o teu nome, Pai. Obrigado, Deus, por mais esse dia, por mais esta rica oportunidade, Papai, de podermos interagir, Senhor, com a tua palavra, Papai. Pai, que a tua palavra, Senhor, encontra, Senhor, um terreno fértil, Senhor, em nossos corações. Limpa, Senhor, purifica, Senhor, nossas vidas, para que possamos receber do Senhor, ó Pai, de forma digna. Realmente, Senhor, a tua palavra, Senhor, faça a transformação em nós, ó Pai, que tudo aquilo que o Senhor quiser falar, ó Pai, que seja dito, que não seja nada transmitido de mim, Papai, mas que seja realmente o Senhor a falar, ó Pai. Então, Santo Espírito, tenha liberdade, Papai, para tocar os corações, para nos ensinar, para nos moldar, para nos transformar, Pai, conforme a tua vontade. Por isso eu oro e te agradeço, Pai, no nome de Jesus. Amém. Essa semana eu estava meditando, né, e pensando no que trazer, né. Veio para mim um versículo apenas, e ele trouxe uma reflexão grande, né, na minha vida. Eu quero realmente transmitir para vocês, e de uma forma um pouco mais light do que como foi para mim. O texto se encontra em Gálatas 5, o seu primeiro verso, que diz assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Por isso permaneçam firmes e não se submetam de novo ao jugo da escravidão. Há alguns dias atrás, né, foi pregado na igreja que nós passamos por um momento de dificuldade, que é a pandemia, né? E que nesses momentos agora a gente tem parado e pensado em que a gente está meio que em um cativeiro, meio que preso, né? Recluso. E agora veio essa tal de flexibilização, né? Que ainda assim deixa a nossa liberdade parcial, né? De forma meio não livre realmente para escolher aquilo que Deus, ou fazer as coisas que a gente queria fazer da maneira que a gente gostaria de fazer, né? Então agora eu gostaria de convidá-los a pensar na palavra liberdade nesse versículo, né? O que você define como liberdade? E como alcançar essa liberdade, né? No livro de Gálatas, né? Paulo vai vir numa sequência de exortações, né? Contextualizando as pessoas sobre o que está acontecendo, como é que está acontecendo as coisas, principalmente na ideia de que eles são realmente filhos da herança, né? São filhos diretos de Abraão e não são escravos de, como muitos pensavam, por ser vinculado a Agar, né? Então veio essa parte de doutrina, parte de leis, né, que veio pesando sobre eles. E como a região da Galácia era formada mais por gentios do que por judeus, né? Então a parte de contexto, doutrina, realmente cristã era um pouco menos impactante na vida deles, não tinha tanto sentido. Porém, as lideranças que estavam nessa província eram judias, então eles estavam trazendo, na verdade, a cultura judaica para dentro da igreja, né? E isso estava atrapalhando o agir de Deus naquele local, né? Então, por isso que Paulo vai falar, né, que para a liberdade foi que Cristo nos libertou, né? Então, assim, pensando nesses detalhes, né, tenho 4 pontos a tratar, a chamar mais em evidência, que elucidam bastante a parte desses versículos, né, e o que realmente me impactou, né. Em primeiro lugar é que o versículo vai falar que éramos escravos antes de Cristo, né. Na parte A do versículo vai falar: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Deus mandou o seu Filho, né, para nos libertar da escravidão, né, porque nós éramos escravos do pecado, escravos desse mundo, nós éramos escravos do diabo, né, e Cristo realmente veio para quebrar todo esse vínculo, né. Na parte A ainda do versículo, né, que é o segundo ponto, que fomos libertos por Cristo, né. O versículo vai dizer, né, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Então a gente pode pensar que nós alcançamos alguma coisa, né? Nós detemos essa liberdade. Não, quem tem a liberdade, quem nos dá a liberdade é Cristo. Foi Ele que conquistou a nossa liberdade, foi Ele que
nos deu a possibilidade de sermos livres. E é somente nele que somos livres de verdade, né? Às vezes pode parecer difícil, né? A gente julgar esse tipo de coisa, né? Ou pensar que a gente é detentor dessa liberdade. E, na verdade, é somente Cristo que nos traz essa liberdade genuína e sincera, né? Foi ele que arrancou das mãos de Satanás, né? A nossa liberdade. Ele venceu a morte para nos dar vida, né? Então, na verdade, assim, é comum a gente admitir que a gente tem que fazer as coisas, mas não foi nós que fizemos nada, não foi por mérito nosso, mas por mérito de Cristo, né? O terceiro ponto é: precisamos manter nossa liberdade em Cristo. A parte B do versículo é: permaneceis, pois, firmes. Geralmente a gente tende a oscilar na fé, né? A nossa vida com o nosso caminhar cristão geralmente tem altos e baixos, né? E a Bíblia é bem clara: permanecer firmes, né? Manter uma forma equilibrada. Nesse caso é para manter aquilo que Cristo fez nas nossas vidas, né? Que acontece também bastante da gente deixar essas coisas tomarem as coisas do mundo, né? Nos absorverem coisas, tomarem nosso tempo com Cristo, nossa qualidade com Cristo, nosso tempo de oração, nosso tempo de leitura da palavra, e coisas do mundo têm tirado isso da gente, né? Não porque o mundo impõe, mas porque a gente dá liberdade para eles também fazerem isso. Nós damos as prioridades diferentes daquilo que Deus nos pede, né? E o quarto ponto é que não podemos sujeitar outra vez a escravidão. A parte B do versículo, né, vai falar: e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. E que tipo de escravidão é essa? É a escravidão de doutrina, escravidão que o mundo nos prega, que nós precisamos ser livres, libertos, uma libertinagem que tem sido pregada, né? Realmente não se submeter às leis, assim, de uma forma que a gente fique habituado em coisas que, porque eu não posso fazer isso, porque não dá certo disso, porque antigamente era assim. Na verdade, tem que ser realmente libertos da nossa mente, uma liberdade que vem de Cristo, daquilo que está escrito na palavra, não do aquilo que a gente ouviu falar, né, mas aquilo que Deus escreveu já e deixou escrito pra gente, né? Então, um estudioso britânico, né, ele respondeu essa ideia de servidão, né, de ser escravo, de uma forma muito interessante, que a figura do jugo é uma metáfora apropriada para a servidão, porque um animal com um jugo não tem alternativa a não se submeter à vontade de seu dono. Nós somos assim com o pecado. Se você é escravo do pecado, você não tem outra saída. Mas Cristo veio e se entregou por amor a nós e nos libertou dessa raiz de pecado, né? Então, assim, a gente tem que viver uma vida dedicada ao Senhor, mas de uma forma livre, porque Cristo traz liberdade, uma liberdade diferente do que o mundo prega. Às vezes a gente pode ser taxados de loucos, porque nós vivemos uma vida diferente com Cristo. Para finalizar, né, só vou recapitular os 4 pontos, que seriam: éramos escravos antes de Cristo, fomos libertados por Cristo. O terceiro, precisamos manter nossa liberdade em Cristo. E o último, não podemos sujeitar outra vez a escravidão. Então fica um questionamento para vocês: qual o tipo de liberdade que você está tendo com Deus? Qual tipo de liberdade você está vivendo com Deus? Ou se você ainda não conseguiu, não entendeu essa liberdade, dobre o joelho, realmente busque de Deus o que é essa liberdade. Encontre Cristo na vida das pessoas. Vamos orar? Papai querido Deus, muito obrigado por essa mensagem. Que possamos ser livres, ó Pai, para escolher, ó Pai, o teu amor, ó Pai. Livres realmente para escolher, ó Pai, estar contigo. Que o Senhor esteja trabalhando nos nossos corações e mudando a nossa vida, papai. Por isso eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Seja a mudança que o mundo precisa, seja a libertação que alguém precisa. Leve Jesus e liberte mais vidas. É isso que eu realmente peço e que eu tenho buscado. Deus abençoe a todos.